Bom dia. É interessante que é bom dia para nós, né? E quando as pessoas começarem a acessar o canal, a gente não sabe a hora, mas a gente deseja bom dia, boa tarde, boa noite. Então, iniciando o nosso estudo de hoje, né? Porque nós aqui estamos estudando a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. E o nosso livro de mensagens de hoje é o famoso Minutos de Sabedoria, e a lição é a número 174, que diz o seguinte: para que discutir? Repare que, muitas vezes, um pequenino gesto, uma simples ação de benefício equivalem a milhares de palavras que o vento leva. A quem você quiser convencer de suas ideias, dê o exemplo vivo de suas ações. Um exemplo vale mais do que muitos discursos. Que adianta pregar aos outros se você não pratica? Dê o exemplo de suas ações e conquistará a todos para suas ideias. E aí, César, como é que isso chega para você, meu amigo? Opa, vamos passar a questão para a Dorinha? Então, porque se a gente quer uma atitude da pessoa, a gente tem que fazer antes disso, né? Tem que ser espelho, como os pais são para os filhos, né? Os filhos seguem os pais, as condutas. Tudo bem que de vez em quando eles dão umas desviadas, né? Do caminho, mas a gente que quer que as pessoas tratem a gente bem, tem que tratar o outro bem, né? Não adianta, aquela pessoa é mal criada, mas a gente não sabe por quê, né? Qual o espelho que ela teve em casa? Um espelho claro ou um espelho embaçado? Faz sentido, Dorinha. O César vai falar agora, César? Não, eu falei que é necessário testemunho para que o outro tenha credibilidade de ti. É isso. É isso que eu falei. Obrigada, César. Oi, Regina, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, meus amados. Bom dia, Velane, bom dia, Sheila, Dora. Bom dia. Regina, a gente está estudando o livro Minutos de Sabedoria, e a gente está discutindo uma questão aqui de que se nós queremos convencer as outras pessoas das nossas ideias, nós precisamos praticar antes, né? E César acabou de... Como é que você falou, César? Repete, achei tão bonito. Oba, oba. O que eu falei é que temos que servir de exemplo para o próximo. Se queremos tal fim como esse. É isso. Wanda, quer falar, meu anjo? Não, é isso mesmo. César falou, perfeito. César falou, inclusive, que a gente tem que dar testemunho, né? Esse testemunho da nossa prática, né? Da nossa prática. Porque falar é muito fácil e bonito. E bonito. Agora vamos viver. Isso aí é que nós temos que aprender. Estamos aprendendo, estamos aqui para isso. Isso. Pedir para a Sheila falar também um pouquinho. Assim, a gente não dá conta com as palavras de resolver as coisas, assim. Às vezes a gente
é tão incoerente, é tão difícil traduzir em palavras. E a ação, ela é mais importante ser coerente com as suas ações, porque a pessoa vai ver quem você é. E aí, uma eventual incoerência na sua fala, ela fica minorada, porque a pessoa olha para você e fala, não, mas a pessoa, olha como a pessoa age. Se ela falou isso, foi uma invigilância, foi uma questão. E a gente vê muito isso, assim, também na docência, sabe? Às vezes o comportamento do professor, a postura, o estilo dele é muito mais importante do que o que ele diz, assim, ensina muito mais do que o que ele diz. Muito do que Dorinha comentou também, além do que César comentou, de qual é o espelho que a gente tem, né, dentro da nossa família, entendendo o professor como espelho, entendendo os nossos pais como espelhos, as pessoas ao nosso redor. É mais importante como elas agem com a gente do que o que elas falam, porque o verbo é falho, a gente é falho, mas as nossas ações, elas vêm de uma emoção, de uma mobilidade que é mais, que precisa ser cuidada, precisa ser muito, muito, muito bem cuidada. E assim como as nossas palavras, que também são gestos, também são ações. Mas o exemplo, a atitude, assim, ela vale mais do que 1000 palavras que a gente possa dizer. Não sei se cabe aqui uma fala que o padre diz, né? Faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Aí ele não está instruindo ninguém a fazer, né? Coisas, ele só não quer que faz o que ele só fala. Ele prega uns sermões de casais e ele nunca casou. Então, eu acho que é nesse sentido que ele fala, né? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Se eu falo uma coisa e faço outra, eu sou hipócrita, né? Então, assim, a gente é incoerente, mas não é mais importante cuidar, né? Do que dar lição de moral sem ter a vivência dessa moral, assim. Regina, quer falar sobre isso? Você falou que o tema era como convencer, né, as pessoas das nossas ideias, dos nossos enfim. Eu acho que convencer já não é uma coisa legal, né? Porque, assim, hoje a gente vive numa sociedade do espetáculo, né, do marketing. Então, você convencer alguém é chegar numa manipulação, né? Porque você quer que o outro pense como você, haja como você, né? E aí se usa o blá, né? A fala, para você conseguir manipular, convencer, enfim, tem várias palavras que podem traduzir isso. E eu acho isso já uma coisa que eu me incomodo muito, sabe? Eu não fico vendo essas propagandas, por exemplo. Eu já passo direto, assim, quando a pessoa vem, você abre um vídeo e a pessoa já está falando alto, assim. Ei, você! Então, assim, o convencimento, ele é claríssimo ali, que é uma coisa do ego, do seu ego, querendo que o outro faça o que você quer que ele faça. Então, o exemplo de ser, como o César falou, de você ser o exemplo, de você caminhar, fazer as suas coisas, e sem querer arrastar as pessoas para ser como você, ou fazer o que você está fazendo. Seja o exemplo, mostre no seu físico ou no seu dia a dia o que você conquistou sendo aquilo. As pessoas vão ver, as pessoas observam, tanto o ruim quanto o bom, né?
Eu penso assim, eu sou bem cética no que os outros falam. Eu observo, às vezes nem ouço. O que qualquer um, né, fala. Interessante, né? A fala da Dora a respeito do padre e a sua fala, Regina. Olha, isso, fantástico, né? Em relação ao padre, ele prega, ele dá cursos de casais e nunca foi casado, né? Mas o padre, ele é um líder espiritual de uma crença, o catolicismo, no caso, né? O padre estuda, quando ele termina o ensino médio, ele faz 4 anos de filosofia para poder fazer teologia, e aí tem várias camadas que eu não entendo, porque eu não sou, essa crença não é familiar, né? No máximo que eu vou é uma missa, e o padre, ele é uma pessoa dotada de muito conhecimento, e ele estuda muito acerca das relações humanas. Então, eu não acredito que ele precisa casar para poder dar orientação aos casais. Você imagina que eu tenho um sonho muito grande de trabalhar com artistas cadeirantes. Tenho muita vontade de criar um trabalho com esses artistas. Eu não preciso me tornar cadeirante para desenvolver um trabalho com os cadeirantes. O que eu preciso é conquistar a simpatia por meio da minha prática, para que eles possam acreditar que as minhas intenções são boas. Eu não quero usá-los, não quero usurpar do talento deles, muito pelo contrário, eu quero impulsioná-los para que eles tenham canais de manifestação da sua arte. Então, assim, eu já vi muita gente falar isso, Dorinha, que o padre diz na prática dele, faço o que eu faço, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, né? Mas é isso, o padre, ele é uma pessoa preparada para orientar o ser humano nas mais variadas dimensões, do casamento, do trato com a família, das relações sociais em comunidade, e até questões políticas, se a gente for buscar a história recente da igreja como base para lutas reivindicatórias, né, a favor da comunidade, a favor do povo. Então, eu acredito que o padre é essa pessoa que está apta a orientar as pessoas. Agora, em relação ao que a Regina trouxe, eu achei muito interessante também, Regina, porque a mensagem, ela diz o seguinte, eu vou ler de novo, olha. Para que discutir? Repare que, muitas vezes, um pequenino gesto, uma simples ação de benefício, equivalem a milhares de palavras que o vento leva. A quem você quiser convencer de suas ideias, dê o exemplo vivo de suas ações. Um exemplo vale mais do que muitos discursos. Que adianta pregar aos outros se você não pratica? Dê o exemplo de suas ações e conquistará a todos para suas ideias. Então, do ponto de vista que você viu, você trouxe uma reflexão maravilhosa, porque as minhas ideias eu posso expor, eu devo expor, e as pessoas devem se aliar a essas ideias, se isso tocar as pessoas. Não que eu tenha que convencê-las de que as minhas ideias são boas para mim,
são boas para aqueles que acreditam em mim, né? Então, por isso que eu sempre falo, não vamos levar os textos ao pé da letra. Escrevi um livro, não sei se vocês viram, Reflexões em Grãos, né? E um amigo meu, filósofo, ele leu e levou um susto, porque ele disse que nunca imaginou que eu escrevesse autoajuda. Eu falei, mas não é autoajuda. Pode ser interpretado como autoajuda, mas o objetivo é refletir. E eu estou sempre dizendo, não leve nada ao pé da letra, né? E ele levou um susto, porque ele falou, não, mas isso é autoajuda, você escreveu autoajuda, eu não imaginava que você ia fazer isso. Então, não vamos levar ao pé da letra. Se a gente leva ao pé da letra, é um problema sério. O que mais eu gostaria de falar sobre isso? Serviu para ele, né, Vilane? Oi? Bom dia, Para Cláudia. ele como autoajuda, né? Isso. Oi, Cacau, tudo bem, minha linda? Bom dia, meus amores, tudo bem? Que bom ter você aqui. Então, assim, eu queria dizer mais uma coisinha assim, que o mais interessante dessa mensagem é que a gente traz para a gente que a gente tem que aproximar a nossa prática da nossa fala. Né? Você imagina o padre orientando um grupo de casais sobre a vida familiar e chegar em casa sem saber tratar a sua própria família. Aí é grave, né? É grave, porque eu estou pregando uma coisa, mas eu estou fazendo diferente, eu não estou transformando o meu lar num laboratório de amor. Porque é isso que os padres ensinam, né? O lar é um laboratório onde se aprende a amar. Se aprende a amar de forma fraterna e é um exercício para a gente amar a humanidade de uma forma universal. Agora, se o padre dá esse conselho e ele trata mal os seus paroquianos, ele trata mal os seus colegas de trabalho, que é um trabalho que eles fazem, né? É um serviço. Eles fazem um serviço, eles servem. O padre serve à comunidade, né? Embora a maioria das pessoas entenda diferente, né? Que o padre é um Deus, é um santo. Não, não é não. Ele é um servidor, né? Ele precisa seguir o exemplo de Jesus, que é servir. E aí eu tenho um padre aqui maravilhoso para trazer de exemplo, que é o padre Júlio Lancelotti, né? Meu Deus do céu, que coisa linda. Ele representa todos os padres de todo o planeta, né? Maravilhoso. Alguém gostaria de falar mais sobre isso? Não? A senhora falou do Padre Júlio, assim, e é incrível a potência de ação que ele tem, como ele é coerente com a teologia que ele acredita, né? Mas a senhora falou da questão política. Ele não é uma unanimidade dentro da Igreja Católica, porque a Igreja Católica também tem várias teologias. Então, tem gente que acredita que é Jesus quem tem que operar o milagre, não as pessoas. Então, as pessoas não podem se envolver nessas questões sociais, por exemplo. Mas ele é coerente com ele mesmo. Ele está coerente em palavras, em gestos, em ação. E aí, o que ele faz com essas discordâncias? Ignora. Cabe a palavra. Né? Não cabe, porque não vai convencer o outro. Ele segue com o exemplo dele e o outro segue com o exemplo do outro. E quem quiser que siga. E às vezes, quando a gente está... Aí fala de uma situação de discordância, né? Acho que todo mundo já passou aqui por uma situação que a palavra ficou interditada. Você não tinha como falar. Não havia espaço de fala. Né? E aí, o que você faz? Bem, você fala, eu vou mostrar quem eu sou
agindo, porque se eu preciso conviver com a pessoa e não há espaço de fala, o corpo fala, Isso. a ação fala, a intenção fala. E às vezes desfaz muitos maus entendidos mesmo, ou não, porque também vai depender do livre-arbítrio da outra pessoa, mas você está sendo coerente com si mesmo. Então, se houve qualquer desentendimento, e sempre é a possibilidade de desentendimento, porque o que eu digo não é o que o outro ouve, também tem isso, né? Além do nosso turbilhão interno, o que eu digo não é o que o outro ouve. É importante ser coerente ao máximo nas ações, assim, principalmente quando a fala está interditada. É importantíssimo. É como fazer a parte da gente, né? Porque a parte do outro cabe ao outro. Eu posso falar? Claro. Olha, sobre a fala interditada, é uma coisa muito séria, muito séria. Porque ela, às vezes, a gente é acometido por um trauma que nos cala. E cala nesse chakra laríngeo, né, que é o chakra da comunicação. E quando você é acometido desse trauma, de você não conseguir, você mesmo não consegue libertar essa fala que você para te ajudar, entendeu? Eu passei por isso. Por um pós-traumático que e ficou represado tudo, ficava no pensamento, e não saía na fala. A palavra tem que ter a coerência do que você está pensando. Como você falou, Vilane, aproximar ao máximo a palavra da ação. Mas quando você está represado, quando essa fala está interrompida, às vezes interrompida por você mesmo, com medo, né? E isso pode transformar em doença. É tão sério você ter o poder da fala correta, livre do sentimento que você está querendo passar e ser recebido. É tão sério. Gerador de doença ou de saúde, né? Dependendo do lado que você está, que essa fala está, ou que ela não está. Eu queria falar sobre isso, porque é o que mais no meu desenvolvimento desses últimos 3 anos aí de tratamento, né? Que eu faço sobre me resgatar. Essa é a pior parte para mim. Eu escrevo, sai, mas a fala, ela tem uma coisa, um medo lá que algo vai dar errado, porque alguém me calou um dia. É isso. Regina, você falando isso, sabe o que me ocorreu? A questão do livro que eu escrevi e que gerou essa coisa da autoajuda. E aí me veio na cabeça assim, o medo do significado, né? O medo do que você faz, como é que as pessoas vão significar, né? E se for autoajuda? Se for. Quando eu não escrevi pensando em autoajuda, eu escrevi aquilo que eu estava sentindo, né? Puro sentimento, aquilo lá. E eu escrevi pensando em doar, eu não escrevi pensando em barganhar alguma coisa para mim. Inclusive, eu já estou no 2º volume, com 50 mensagens, e o livro vai ser vendido para o asilo 100% vira-latas. Então, Que
demais! A observação do meu amigo e o que você falou agora me levou ao medo do significado. E, ao mesmo tempo, eu penso que o significado vai ser diferente para cada repertório de vida. E que eu não devo me importar, que o que importa é a causa. Né? E se eu resolvi escrever isso dessa forma para essas causas, é porque eu acredito que essa forma de escrever chega para as pessoas de uma forma mais serena, do melhor entendimento para todas as pessoas. É tanto que o preço do livro é simbólico, né? R$10. Então, uma coisa que, assim, para ser para muita gente comprar e quando comprar, já deposita no próprio lugar que está sendo destinado, né? Agora, essa coisa da fala interditada, principalmente nós mulheres, nós tivemos a gente foi silenciado muitas vezes. Eu lembro que uma vez uma jornalista pediu para eu falar de filosofia. Ela me entrevistou e queria que eu falasse de filosofia, e eu não consegui falar. Aí depois, conversando com ela, sem ser para a reportagem, lá para a matéria, eu falei muito de filosofia com ela. E aí eu expliquei para ela, é porque minha fala foi interditada. Eu fiz filosofia com homens, eu era a única mulher da universidade, do curso de filosofia. Então, fui silenciado o tempo inteiro do que eu dizia, do que eu refletia, que não fazia sentido. Então, olha o meu medo do significado, né? Mas a gente precisa, Regina, lenta e gradualmente, dizendo para nós mesmos que nós precisamos falar. Criar essa história de que mulher fala pelos cotovelos, né? Mulher fala demais. Eu lembro, logo no início de casada, aqueles casais amigos se encontravam para conversar, e os maridos sempre diziam que as mulheres falavam demais. E nós, mulheres, ficávamos policiando-nos para não falar muito. A gente mais ouvia, com medo dos homens falar que a gente falava demais. Olha que absurdo, gente. Olha que absurdo. É isso, Regina. Fizeram isso com você, comigo, não foi só no um trauma, não. Esse trauma é de nascença. A mulher foi silenciada. Viu? Mulher foi silenciada. Enfim, mas vamos falar bastante. Vamos falar bastante. Muito bem. Eu acho que agora a gente não esgotou, porque é um assunto que não se esgota, mas deu para a gente conversar um pouquinho sobre, e o mais importante dessa mensagem é: a minha fala tem que ter coerência com a minha prática. A minha prática tem que ser coerente com a minha fala. Pronto, se a gente conseguir fazer essa linha, fazer esse alinhamento, está perfeito, né? E aí a gente vai para o nosso livro, O Principiante Espírita, de Allan Kardec, lá no capítulo Solução de Problemas pela Doutrina Espírita, e o tópico é o homem após a morte. São as questões 157, 158 e 159. Então, nós vamos para a questão 157, que diz o seguinte: na vida futura, a sorte do homem está irremessivelmente fixada após a morte, após a sua morte. Na vida futura, a sorte do homem está irremessivelmente fixada após a sua morte. Quer falar, Cacá? Oi, Vilane, você pode repetir que a minha internet está muito ruim. Posso.
É a questão 157. Na vida futura, a sorte do homem está irremessivelmente fixada após a sua morte? Creio eu que não, né? Porque tem o processo de evolução, né? Depois que nós desencarnamos, e aí se a gente pensar que a vida, enfim, não sei, porque ainda ele vai evoluir lá ainda no mundo espiritual, ainda tem todo um processo. Eu fico ainda na dúvida ainda. Ultimamente eu tô com mais dúvida do que Que bom. muitas dúvidas, né? Mas eu creio que não, né? Porque tem um processo muito longo ainda, para ser uma longa caminhada ainda. Uhum. Regina, quer falar um pouquinho? Sim. Que é sorte, né? Que sorte que é essa? Não estaria atrelada ao que você viveu, fez, construiu aqui, né? Na Terra, em Gaia? Não seria seria um reflexo, né? Do que foi passado aqui nessa existência. Após a morte, essa sorte. O que é essa sorte? Estar numa morada merecedora de tudo que você passou e fez aqui? Porque sorte a gente vê como coisa positiva, né? Seria, assim, é o que eu imagino. Está atrelado ao que você viveu, vivenciou, construiu, o amor que você viveu aqui. Eu acho que está ligado nisso após a morte, né? É uma coisa que não se separa, né? E a sorte está numa boa morada. Não está numa morada de como é que é? Do umbral, por exemplo. No umbral não existe sorte. Onde existe sorte após a morte? Falar um pouquinho, Wanda? Olha, eu confesso que eu acredito que essa sorte, eu também fico me perguntando o que significa essa sorte, mas que ela esteja também ligada à experiência anterior para que se possa entender o porquê das coisas que aconteceram. Entendeu? Eu acho que à medida que se desencarna e que vai se descortinando e que se vai se apresentando, vai se entendendo o porquê daquela reencarnação, o significado dela, e aí sim a gente vai conseguindo visualizar os acertos e erros que nós tivemos e que com isso geramos o aprendizado e que nos dá a sorte de ter aproveitado a oportunidade da encarnação. Eu queria pensar também sobre esse negócio da sorte aí. Porque sorte, para mim, nesse caso, me lembra muito quando na comunidade cigana as pessoas falam: eu vou ler a sua sorte. Sorte é o destino, né? E aí pensar também sorte por esse âmbito do destino, do que está destinado para você na vida futura. Então, na vida futura, o destino do homem está irremissível. E aí pensar também a palavra irremissível. Está imperdoável, está traçado de uma maneira que não tem forma de mudar, ou seja, se eu errei aqui, eu vou invariavelmente ter o mesmo destino de todo mundo que errou da mesma forma que eu? Então eu acho que não. Eu acho que o nosso destino, entendendo sorte como destino, a gente tem a sorte de ter leis de natureza que nos levam ao Criador, né? Essa presença do Criador da nossa vida, presente e futura,
que dão ao nosso destino a possibilidade de ser transmutado pela nossa consciência. Então, se eu tenho consciência do que eu fiz, automaticamente eu já me arrependo. Assim, eu tenho essa possibilidade de me arrepender, e se eu me arrependo, eu tenho a misericórdia divina. E ela interfere. E aí é óbvio que tudo é remissível, tudo é perdoável. Tudo. Inclusive os piores crimes para a espiritualidade que são ditos, né? O suicídio e o aborto. Mesmo esses têm remissão, assim, passam por processos mais duros, mas tem remissão, nada é. O inferno não existe condenação eterna. Existe consciência, existe misericórdia, existe sorte no sentido de estarmos conectados a essa lei da natureza que rege o nosso destino, e existe o nosso livre-arbítrio de decidir seguir outro caminho, um outro caminho melhor, à medida que a gente tem consciência, aqui e lá. Quer falar um pouquinho, Darinha? Eita, meu Deus. Deixa eu falar. Eu acabei saindo, apertando o botão errado. Eu acho que, na minha humilde opinião, que é como a lei do plantar e colher, né? O que você planta de sementes boas, você vai colher frutos bons. E deve ser a sorte, é o reflexo de que você viveu aqui na Terra, né? Que você vai colher pós-morte. É uma sequência. César, quer falar um pouquinho? Eu acredito que não. É isso. Tá bom. Eu vou ler a resposta do livrinho, aí a gente elucida. Na vida futura, a sorte do homem está irremessivelmente fixada após a sua morte? A fixação irremissível da sorte do homem após a sua morte seria a absoluta negação da justiça e da bondade de Deus. Por isso, que muitos não puderam esclarecer-se bastante na vida terrena. Além disso, há que considerar os idiotas, os cretinos, os selvagens e um imenso número de crianças que morrem sem que hajam entrevisto a vida. Mesmo entre os homens esclarecidos, não há tantos que se julgam muito perfeitos e se consideram isentos do dever de estudar e trabalhar mais? Não será uma prova da bondade de Deus a sua permissão para que o homem faça amanhã aquilo que não lhe é possível fazer hoje? Se a sorte fosse fixada irrevogavelmente, como explicar que os homens morram em idades tão diversas? Por quê? Na sua justiça, não concede Deus a todos o tempo necessário para realizarem a maior soma de bem e repararem o mal que fizeram? Quem sabe se o criminoso que morre aos 30 anos não se teria transformado num homem de bem se tivesse vivido até os 60? Por que lhe tira Deus os meios que aos outros concede? O caso da variedade de duração da vida e do estado moral da enorme maioria dos homens, por si só, constitui uma prova. Desde que se admita a justiça divina,
da impossibilidade de ser a sorte da alma irremessivelmente fixada após a morte. Então, aí, uma coisa que eu gravei bem é a questão da justiça de Deus, né? Por que que uns morrem com 5 anos e outros morrem com 100, 105 anos? Né? Por que que Deus deu a esse que viveu 105 anos a oportunidade de resgate e de construir coisas boas, e o outro que morreu com 30, 35 anos não teve a mesma oportunidade? Alguém gostaria de falar? Alguém gostaria de elucidar? Me veio uma coisa aqui agora. Quando a gente reencarna, ou encarna, enfim, a gente passa por um véu de esquecimento para não lembrar de outras vidas. Certo? Quando você morre, será que não tem um outro véu do esquecimento do que você viveu aqui, para você continuar o caminho da evolução? Ou eu perdi essa aula? Me veio isso. Acho que responde alguma coisa, talvez você chegar, passar por um esquecimento, para você não sofrer tanto, e principalmente os selvagens, né? Como que ele quer dizer aí, selvagens são pessoas violentas, talvez, criminosas, enfim, que já carregam um karma, né, uma coisa pesada. Para chegar à leveza dessa dimensão, tem que passar por um véu de esquecimento. Senão, ou esse seria o umbral? Não sei. Eu tenho tantas dúvidas, e eu tenho tantos achares. Eu acho tanta coisa. Ele aqui traz uma infinidade de reflexões, né? Se a sorte do homem, sorte como destino, como a Sheila falou, se a sorte dele está irrevogavelmente traçada, né? Você fez isso, vai passar por isso, passar por aquilo. E se isso estiver, aí ele fala o seguinte: cadê a justiça divina? Onde está a justiça divina que permite que essa sorte seja irrevogável? Em outras palavras, não é irremessivelmente, porque o homem está em constante evolução, dentro do corpo de carne ou dentro de um corpo sutil, ele está sempre em evolução. Então, o que eu entendo é que, quando eu chegar no plano espiritual, dependendo do meu grau de compreensão, porque eu entendo a evolução como compreensão, você compreende. Meu grau de compreensão me permite usufruir do aprendizado para o qual eu serei direcionada no plano espiritual, eu vou permanecer algum tempo e depois eu vou ser orientada para o reencarne, para que eu possa aprender mais, porque a vida é aprendizado, aqui e lá. Agora, se eu chego lá no plano espiritual e eu não tenho compreensão, e eu não vou usufruir daquilo, então, os espíritos encarregados da minha existência, eles vão me orientar para um reencarne. Quantas pessoas... uma vez eu conversei com um presidente de um centro espírita, ele disse: olha, Maria, existem almas que chegam lá no plano espiritual e ficam
ficam, porque já tem um grau de compreensão muito grande, e só vêm à Terra como missão. São espíritos que atingiram um grau de compreensão muito grande, e eles voltam à Terra como missão. E a gente que está aqui na Terra, a gente percebe muitos missionários, né? Muitos, e que elas não se entendem como missionárias. E ele falou para mim que tem aquelas almas que reencarnam quase que assim, instantaneamente, compulsoriamente, porque não tem condições de compreensão, de compreender o seu estado. Então, para o bem desse espírito, ele reencarna. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Você já pensou não poder tirar umas férias, ô Sheila? Dona Vilane, você tocou num ponto que a minha mãe todo dia fala comigo, mas você não tira férias? Eu falei, mas a minha vida é meu trabalho. E tudo que eu vejo me alimenta para o meu trabalho. E eu acho que é isso. E eu, assim, eu tenho essa coisa com a religião. Eu não pertenço a religião nenhuma. Eu tenho a filosofia espírita. E eu acredito em muitas cosmovisões, sobretudo americanas, que são as que eu tenho mais contato. As ameríndias eu não tenho muito contato, gostaria de ter mais, mas ainda não houve oportunidade. Mas minha mãe fala muito disso. E aí, quando eu joguei os búzios já uma vez, para entender qual é o meu lugar na espiritualidade, porque isso era uma questão para mim, me foi dito que a minha espiritualidade está na minha vida. Eu não preciso estar num lugar. Onde eu estiver, a minha espiritualidade está. E aí é que eu entendo por que eu acho que tudo é trabalho na minha vida. E porque a vida é trabalho. Vida futura, vida bem, não tem férias, não. A gente não dorme para ter férias, a gente dorme para trabalhar. A gente não dorme, a gente não morre para descansar, a gente morre para seguir trabalhando. Não tem férias. Que bom que a gente agradecer a oportunidade de trabalhar. Assim, claro que em determinado momento você vai pensar, nossa, agora pesou um pouquinho, hein? Agora senti. Aí você pede ajuda a quem, né? Quem tá na missão com você, você dá aquela ligada e fala, gente, faça uma oração aí. Porque tem espírito que reencarna. Mas tem gente que não tem férias, não. Que vem, que chega aqui e volta tão cedo, que parece que veio só para tirar umas férias do plano espiritual. Não tem férias. E tem gente que vai daqui para lá e volta, quer dizer, foi tirar umas férias lá. Não tem férias de jeito nenhum, gente. É tudo trabalho. Mesmo para quem veio aqui e ficou 5 minutos, trabalhou na evolução ali, respirou, passou por aquele processo. Isso é trabalho. É que a gente tem concepção de trabalho como trabalho capitalista. E não é isso. O trabalho não é essa questão. É o trabalho espiritual, o trabalho de vida, né? O trabalho de vida. Assim. E aí eu sempre bati muito com a minha mãe, assim, porque... E vou falar aqui um pouco misturando as duas coisas. Um pouco da minha vida. Na minha família, muita gente queria que eu fizesse concurso para banco. Porque eu formei e tal, e eu sempre, ou que eu fosse para televisão, assim, porque eu fiz jornalismo, eu fiz comunicação, então vai para televisão, sim, porque é o lugar, não sei o quê, ou vai fazer concurso de IBGE, concurso para o banco, concurso para qualquer canto que você tenha estabilidade, mas nunca foi a minha missão. Eu nunca entendi como o meu lugar, e aí eu bati o pé firme. E eu tive apoio da minha mãe para dizer assim, olha, faça o que você achar que você tem que fazer na sua vida. E eu tenho tentado trilhar isso. Não é fácil, porque o mundo ele vai te falando assim, olha, o mundo é capitalista, né? Mas há o mundo espiritual também. Então eu fico tentando estar conectada com o que eu acredito, que é a minha missão aqui na Terra. Então, se eu tiver 5 minutos ou 100 anos, eu quero estar coerente com essa missão. Em 5 minutos ou 100 anos. E aí é isso, sim. É muito
É muito doido. Eu não sei quando eu já me perdi aqui. Realmente, o Mercúrio está retrógrado, gente. A minha fala pode estar um pouco prejudicada por Mercúrio retrógrado. Eu tenho Lua em Gêmeos, então assim, eu acredito em astrologia. Então, peço desculpas aí se eu fiz uma digressão, mas muito contando disso, assim. E não me importa se eu tenho 5 minutos mais ou se eu tenho 100. Eu quero ser coerente. Mas isso é difícil. Isso é muito difícil. E tem que ter o apoio de quem está do lado. E aí me lembra aquilo que a senhora perguntou. Se você morrer amanhã no meio de um trabalho, vou seguir trabalhando de lá e quem estava aqui comigo vai seguir trabalhando daqui. E vamos que vamos. É isso. Mercúrio retrógrado, Saturno retrógrado, que é o da comunicação, que é aí que eu acho que pega. E aí a gente tá assim, né? E a gente tá super no cosmos. Nós estamos no cosmos, então tem que... Pronto. Que legal que você gosta disso, isso é importante. Muito bem. Vamos para a questão 158, que diz o seguinte: na vida futura, não, desculpa, é a 159, perdão. Na vida futura, qual será a sorte? Ah, tá, é 158 mesmo. Na vida futura, qual será a sorte das crianças mortas em tenra idade? Aqui pergunta qual a sorte. Vamos mudar para qual o destino, né? Qual o destino dessas crianças? Meu irmão, meu primeiro filho dele faleceu com 1 aninho de idade. 1 ano. Meu primeiro sobrinho. Eles moravam no Maranhão e vieram para Fortaleza. Vieram para Fortaleza, parece que eu estou lá, né? Foram para Fortaleza para comemorar o aniversário do menino com a família da esposa dele em Fortaleza, a família dele em Fortaleza. Então, vamos comemorar. Só que na semana que eles estavam organizando as coisas para a festinha, o menino caiu, bateu a cabeça, e vamos para o hospital, e vamos, e não teve festa. A criança faleceu. 1 aninho. Qual terá sido a sorte dele, né? E tantas outras crianças. Principalmente no Nordeste, né? No Nordeste dos anos 50, 60, meu Deus, todo dia tinha enterro. É incrível. Morria muita criança com desidratação. Uma desidratação, uma diarreia já matava a criança. E aí, gente? Quem gostaria de falar? Dona Vilane, deixa eu... Ou vocês querem você quer falar, Wanda? Oba! Eu convivi, né? Porque eu tive a sorte de ter a minha mãe. Ela teve... eu tive 11 irmãos. Certo? E meus irmãos nasciam e morriam. Ou nasciam mortos. A que durou mais durou 3 dias. Até que houve todo um processo, que minha mãe foi operada e que eu cheguei e ela sabia que só ia ter uma. Ela ainda tentou mais 2 e elas também faleceram. Então eu acredito que essa missão de vir e ficar pouco tempo é uma prova, é uma missão para o espírito e muitas vezes uma prova para os pais. Então minha mãe, ela tinha muita resignação por tudo isso que ela passou. Então, eu acredito muito que seja para a criança uma pequena expiação do que ela tem, ou pode ser também uma encarnação compulsória, em que ela precisa vir para poder ter esse entendimento do desligamento do corpo, que muitas vezes ainda não tem. Então, existem essas várias variantes. Certo é que eu dizia para minha mãe, quando eu era criança, que era eu que voltava.
Eu dizia assim, eu ficava lá de cima na nuvem. Aí vinha, aí não gostava daqui e voltava. Até o dia que eu aprendi a gostar daqui. O que pode também ser verdade, apesar de ter sido uma fala de uma criança. Entendeu? Aí minha mãe dizia assim, e as outras duas? Falei, eram minhas amigas. Então, eu acredito que essa encarnação ela tenha essas variantes. E também uma forma dos pais se aprimorarem. Porque meu pai e minha mãe aprenderam a ser muito resignados com os sofrimentos da vida. Entendeu? Com o perder, com o ganhar. Quando minha irmã teve uma filha, meu pai acolheu de todo o coração. Entendeu? Então, numa época em que não era comum. Minha irmã teve uma filha sozinha, mãe solo. Entendeu? E meu pai acolheu. Eu acho que isso foi um aprendizado para eles e também para os espíritos, que talvez também possa ter sido eu a aprendiz. Entendeu? Dessas 9 gestações que vieram, 8 antes de mim. E aí pensando, complementando, né? Porque a pergunta fala da sorte das crianças no mundo espiritual. Minha mãe deu um testemunho da fabulação dela em torno da vivência que ela tinha no mundo espiritual, encarnava e voltava. Mas pensando também em outras possibilidades complementares a essa vivência, pela teoria, né, da doutrina espírita, ela vai ter idade que o destino dela vai ser o que ela acumulou ao longo das vidas, né? Então, talvez ela não precise reencarnar novamente, como a minha mãe acha que reencarnou 9 vezes, mas talvez ela vá seguir o rumo dela no progresso espiritual, ela precisava ter passado por aquilo, e vai ter a idade que ela tiver espiritualmente. Então, ela vai ocupar o destino que ela tiver que ocupar, a morada que ela tiver que ocupar espiritualmente, tendo em vista toda a sua bagagem de vidas, né? Porque o tempo da alma dela não é o tempo que ela viveu aqui na Terra na última encarnação. Exatamente. Eu vou ler a resposta e a gente comenta, aí os demais comentam depois. Dorinha, né, Dorinha? Muito bem. Na vida futura, qual será a sorte das crianças mortas em tenra idade? Ou seja, qual será o destino dessas crianças? Aí a resposta diz o seguinte: esta é uma das questões que melhor provam a justiça e a necessidade da pluralidade das existências. Uma alma que viveu apenas alguns instantes, que não chegou a praticar o bem nem o mal, não pode merecer prêmio nem castigo. De acordo com a máxima de Jesus Cristo, cada um é punido ou premiado conforme as suas obras. Seria ilógico e contrário à justiça divina admitir-se que essa alma que não trabalhou fosse chamada a desfrutar a bem-aventurança dos anjos, ou que, sem motivo, dela fosse privada. Entretanto, deve ter uma sorte qualquer. Também seria injustiça se ficasse por toda a eternidade numa situação mista. Nenhuma consequência para a alma poderá ter uma experiência interrompida logo no começo. Consequentemente, sua sorte atual foi merecida numa existência anterior. Do mesmo modo que a sua sorte futura será a que tiver merecida em existências ulteriores. Mas eu acho que foi a Sheila que falou isso. Que a sorte está relacionada à bagagem de existências anteriores, não só dessa que ficou aqui 2 anos, 1 ano, né? Quer falar, Dorinha? Então, eu acho, uma pergunta.
A alma tem idade? A alma tem idade? Quer falar sobre isso, César? Não sei te dizer, mas se isso fez lembrar o livro Fédon, de Platão, em que Sócrates, em um dos grandes diálogos que travou enquanto esteve preso, falando dessa questão do desenvolvimento da alma. E pelo que dá a entender, ela já começa na mais tenra idade. Então, foi isso que me veio à memória. O que dá a entender é que a alma não tem idade. Foi isso que você falou, César? O que eu falei é que, segundo Sócrates em Platão, a alma vai se desenvolvendo ao longo das várias trajetórias que passa. E o desenvolvimento da alma começa na mais tenra idade. É isso que eu falei. Ou seja, a alma pode ser, a idade da alma pode ser o acúmulo de vidas que ela viveu. Porque não é um tempo, né, como a gente conta, né? Acho que é experiências e bagagens de quantas vezes você pode estar voltando para cumprir, né, sua missão. Quer falar, Cacau? Quando se fala de criança e alma, né, para mim ultimamente é um assunto que eu tenho buscado muito pelas vivências que eu tenho tido, principalmente com crianças, né, crianças bem pequenas, recém-nascidos, e algumas experiências que eu tive nos últimos dias que eu não consigo nem explicar, né, espiritualmente também, mas também entendendo que tudo tem um porquê, né? Então, eu creio que a alma, ela não tem idade, não a idade cronológica que nós conhecemos, né, do nosso corpo aqui físico, né? Então, até mesmo porque eu acho que a gente já estudou isso em outras vezes, né? Se fosse, eu acho que não conseguiria também suportar a demanda de informações por cada vida que viveu, né? Então, é diferenciado aí, né? Não sei nem se são essas as palavras. Estou entrando no eixo depois de uma semana muito complicada, né? E eu acho que não tem não a idade da forma que nós conhecemos, né? E já vou aproveitar que talvez minha internet caia e pedir na vibrações para o meu pequenininho de 1 mês e 12 dias, tá, gente, que saiu da UTI ontem, mas para vocês vibrarem, fazer vibrações por ele, porque o estado ainda é bem crítico, né? E para mim não esquecer, porque se cair a internet, né, o nomezinho dele é Antônio, agora nós já temos o nome, né, e aí se vocês puderem também fazer vibrações e todo mundo vibrar, porque é um guerreiro desde quando nasceu e agora a gente está vendo que está lutando mesmo para permanecer aqui, né, então, para mim não esquecer, mas na minha concepção não tem a idade da forma que nós conhecemos, né, que é o mundo espiritual é de outra maneira, né, o tempo é contado de outra forma, não da forma que nós entendemos. Ou seja, a idade da alma alguém já falou aqui, né?
é o acúmulo, é a bagagem, né? A bagagem, é a bagagem moral, a bagagem espiritual, por meio das ações, né? Tem gente que... a gente calcula mais ou menos assim um espírito que está aqui encarnado, que já é bem velho, às vezes uma criança, né? Tem umas atitudes assim de adulto, uma lucidez tão grande para a idade, né? É um espírito velho, né? Gente, vamos para a questão última do nosso livrinho, que é a 159, diz o seguinte: as almas têm preocupações na outra vida? Pensam em alguma coisa além de suas alegrias e seus sofrimentos? Ô, Cacau, antes que a internet caia, você consegue comentar um pouquinho sobre isso? Eu acho que se as almas têm preocupações na outra vida, quer dizer, elas se preocupam com as alegrias dela, com seus sofrimentos, mas elas têm outras preocupações? Sim, eu creio que sim, porque até mesmo tem um vínculo afetivo com quem ficou, né? E tanto que muitas, quando desencarnam, têm a preocupação de avisar a família, acalmar, acalentar o coração do que é que ficaram, né? E lá, de uma certa, auxiliam os familiares, as pessoas que eles tinham um vínculo afetivo aqui também, né? E isso é muito nítido em algumas leituras, né? Ou algumas vivências que algumas pessoas que nós conhecemos têm, que vem, acalma o familiar, fala que está tudo bem, ou quando vai acontecer alguma coisa de muito, ela pede para ajudar, não a intervir na ação, mas para acalmar o coração, para dar bons pensamentos, boas energias, isso acontece, assim. Então tem essa preocupação por causa do vínculo afetivo, né, que esse vínculo ele não se rompe, tá, Vilane, né, principalmente quando desencarna, né, assim, de imediato, o vínculo ele é muito forte, né, então a preocupação principalmente de mães com os filhos, né, que tem esse amor todo que a gente sabe, e aí o vínculo ele não se rompe, tem essa preocupação também do que estão aqui ficarem bem. É isso. Eu vou ler a resposta e depois a gente comenta mais. As almas têm preocupações na outra vida? Pensam em alguma coisa além de suas alegrias e seus sofrimentos? Resposta: se as almas apenas cuidassem de si durante a eternidade, seria egoísmo. Ora, se Deus condena essa falta na vida corpórea, não iria aprová-la na espiritual. As almas ou espíritos têm ocupações relativas ao seu grau de progresso. Ao mesmo tempo, procuram instruir-se e melhorar-se. Quer falar, Regina? Oi. Estou ouvindo e tô limpando janela, que está uma obra aqui na fachada. Mas você conseguiu ouvir? Estou ouvindo, eu consegui, e eu vi que a gente já falou também disso, né, em algum momento, né, e me veio várias coisas, principalmente um exemplo que eu tive de que a alma trabalha lá, não para de trabalhar, como foi falado também aqui, né? E que a alma não vai descansar e não tem tempo. E que ela precisa trabalhar não só para ela, né? Pelo contrário, né? A gente ouve muito hoje, né? Que somos todos conectados, unos, né? Eu acho que isso vai para a alma também. É tudo.
tudo, todos as moléculas, átomos e prótons e elétrons que estão na vida, no universo, em várias formas, estão conectados, né? Então, é uma continuidade, uma evolução. Eu tive uma experiência, acho que eu já falei em uma reunião aqui, faz algum tempo, que quando minha mãe morreu, eu logo depois que a gente ajeitou todas as coisas, eu fui inventariante, aquelas coisas todas, né? Não tinha muito para fazer, para dividir, não tinha nada, mas teve aquele processo e tal, e eu fiquei com a cabeça no lugar. Quando tudo ficou certinho, eu entrei em depressão, fiquei 1 ano e meio, bem reclusa, tal, enfim. E aí eu fiz o tratamento espírita, da Federação Espírita, tal. Fiquei 3 anos, né, dentro da federação. A apometria, cheguei em todo o processo. E o primeiro dia que eu fui tratada, a primeira vez que eu fui tratada, entrei numa sala para ser tratada, o médico que veio foi o Bezerra de Menezes. Eu assim achei, eu falei, nossa, que sorte a minha. Pensei na hora, falei, caramba. Primeira vez eu já tinha, né, já estudava, já estava estudando algumas coisas. E aí eu só chorava, eu só chorava. A vida inteira, esse tempo, esses anos, era uma tristeza horrível. Misturado com outras coisas que depois também a terapia explica, tal. E aí, uma hora ele falou que eu precisava, que eu tinha um recado, que tinha alguém me trazendo um recado. E esse recado, eu falei, quem que está, a pessoa aqui, ó, essa alma, esse espírito estava lá, para me trazer o recado. E eu falei, nossa, quem é? Jesus? Pensei na hora, assim, Jesus. Eu falei, porque eu já estou com Bezerra de Menezes. Só falta Jesus aqui para eu ser curada de uma vez. Né? Eu, na minha esperança romântica e infantil, né? Achei que era isso, né? Eu estava precisando de colo, né? Só que não era. Era minha mãe, que fazia 1 ano, mais ou menos, que ela tinha desencarnado. E ela pedindo para que eu parasse. A pessoa que estava ali comigo, ali, o espírito, não sabia de mim. Eram pessoas até desconhecidas. Eu gosto disso, porque eu sou um pouco desconfiada de tudo, né? E aí eu ali naquela situação, a minha mãe me mandando um recado, que era para eu parar, porque se eu continuasse chorando e sofrendo, eu não só estava atrapalhando a minha vida aqui, como a vida da minha filha e o trabalho que ela estava desenvolvendo lá. Foi claríssima essa mensagem, o trabalho que ela está desenvolvendo lá. Eu fiquei pensando, nossa, minha mãe trabalhava tanto aqui, era uma serva de Deus e tudo, e ela está trabalhando. E ela está pedindo para eu parar, porque a minha tristeza, olha o canal que a tristeza atrapalhava o desenvolvimento dela. Então, tem uma ligação eterna, né? Então, eu lembrei de tudo isso com essa fala, sobre a alma, sobre a idade da alma, sobre o trabalho da alma. Obrigada. Obrigada, Regina. Alguém gostaria mais de falar algo? Só complementando, me lembra essa fala dessa preocupação da alma na vida futura, me lembra muito o filme do Chico Xavier, uma situação que retrata, que é retratada no filme, que é de um menino que morre num acidente com uma arma de fogo com um amigo. E ele tem a preocupação de, depois de desencarnado, dar um depoimento que foi psicografado pelo Chico, e é um caso muito
interessante na história da justiça brasileira, que a carta foi aceita como um depoimento mesmo da vítima, inocentando o menino, que eles estavam brincando e foi um acidente. E ele disse que foi um acidente, que ele não tinha intenção de matá-lo. E ele também eles estavam brincando irresponsavelmente com a arma. Era uma época que se podia ter arma no Brasil, assim, de uma maneira muito indiscriminada, e muitas crianças e jovens acabavam morrendo nessas brincadeiras que eles faziam com as armas dos pais. E aí me lembra muito dessa preocupação. Ele desencarnou e ele teve a preocupação de que assim que ele pôde, de inocentar um menino que ia ser punido pela justiça, né? Pelo um assassinato que ele não tinha cometido, porque não tinha sido intencional. Então, me lembra muito essa coisa da preocupação, né? Existem sim, claro, existe o gozo das alegrias, existe as tristezas, mas existe o trabalho com e para o outro, porque a gente não é sozinho nessa vida. É isso. Que bonito, né? Eu gosto desse grupo porque a gente aprende muito com os exemplos, né? Cada um dá um depoimento, e esse caso aí, Sheila, é um caso, assim, fantástico, um exemplo fantástico, porque o rapaz já estava morto, e ele psicografou e assinou a carta, e essa assinatura foi reconhecida pela justiça. Então, a gente não tem mais dúvida nenhuma a respeito desse ir e vir, né? E sim, as almas se preocupam e muito, né? E se reúnem em oração pelos seus entes queridos. É a mesma coisa, aqui é uma cópia infiel desse mundo lá, desse mundo de verdade, né? Mundo de verdade. É isso, gente. Fala, eu só vou complementar, porque eu acho que é muito importante, né? Eu tive um acontecimento recente, até que eu te mandei mensagem. O meu bebê, né, ele teve uma parada de 12 minutos, né? Teve parada respiratória, depois parada cardíaca de 12 minutos de massagem. E eu lembro que eu lá vendo os médicos nos procedimentos, e às vezes a gente esquece, né? A gente esquece do divino, do Deus que nos ampara, nos protege, que a angústia vem, a aflição, você esquece até para onde você vai, de onde você está. E eu lembro que eu estava ali, ele na parada, os médicos fazendo a massagem, eu vendo tudo aquilo, sentadinha numa cadeira, e aí eu lembrei, nossa, eu sou filha do rei, né, as energias estão aí, e se for o momento dele partir, ele vai, porque ele cumpriu a missão dele, né, então eu tenho que acalmar meu coração. E eu acho que nunca fiz tanta prece na minha vida, como eu fiz naquele hospital, assim, porque eu nunca perdi uma criança em trabalho, em lugar nenhum, e para mim estava sendo muito difícil. E na parada, eu fechei meus olhos e fiz uma prece, e ele veio, ele que me acalmou. Gente, se eu conto, ninguém acredita, mas ele que me acalmou. Ele veio, assim, ele ficou na minha frente, ele conversou comigo, e aí o espírito dele me acalmou naquele momento, assim. E depois, eu senti um alívio tão grande, e eu falei, se chegou o tempo, vai ser o tempo dele, e se não, alguma coisa estou aprendendo, e quem está aqui vivenciando esse momento também está aprendendo com ele também está aprendendo alguma coisa, e eu acalmei, e eu consegui me concentrar e fazer o que tinha que ser feito, né, então eu falo que eu tenho passado grandes coisas, às vezes eu esqueço da espiritualidade, porque a gente é engolido, né, a gente faz tudo por osmose, na correria do dia a dia, e quer fazer tudo, e a gente não desliga porque o trabalho, eu falo que não é um trabalho, é uma filosofia de vida, Sheila, a gente acredita nisso, a gente vivencia porque a gente ama, e acredita que essa é a nossa missão, então não é um trabalho, né, até em casa a gente continua fazendo, e é só para dividir com vocês essa experiência que para mim foi para potencializar a minha fé, que eu estava meio desmorecendo, né, porque, né, várias coisas que a gente vem passando, que eu, no caso,
Mas essa situação, sim, para mim, eu quando passou tudo, 2, 3 dias que eu consegui respirar de verdade, eu falei, nossa, como a espiritualidade tem sido maravilhosa comigo, né? Como me coloca nos momentos certos, né? Algumas coisas que eu preciso vivenciar também, para mim não esquecer quem eu sou e qual é a minha missão, né? Que por mais que esteja difícil, essa é a minha missão, né? Então, é só compartilhar um pouquinho com vocês, que foi uma experiência muito incrível para mim. Maravilha, né? Eu acho que agora a gente vai passar para o Evangelho. Eu vou ver quem quer fazer uma prece curtinha, só para a gente ler o Evangelho. Quem quer fazer a prece? César quer fazer a prece? Não. No momento, não. Quer, Dorinha? Não? Quer, Regina? Rê? Oi. Quer fazer a prece pequenininha, só para a gente ler o Evangelho? Uma prece preparatória para a leitura do Evangelho? Vou tentar, porque eu tô com a bateria bem fraquinha aqui. Vamos lá, vou ligar aqui. Peço permissão para os meus mentores, meus guias, os anjos, todas as formas de bênçãos que estiverem permeando esse grupo, que nos acalme o coração, que nos dê entendimento para aprendermos cada vez mais o que é estar encarnado e o que é estar em comunhão com as pessoas. Mais uma vez eu agradeço e peço proteção para todos vocês, todos e todas. Gratidão. Gratidão. Bem, o capítulo do Evangelho de hoje é os trabalhadores da última hora. Então, vamos lá. Instruções dos Espíritos. Vou fazer a leitura, é um item só. Esqueci de mostrar, né? Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo Os Trabalhadores da Última Hora. E vamos fazer a leitura, que é item 1. O reino dos céus é semelhante ao pai de família que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de acertar com os trabalhadores o pagamento de uma moeda por dia de trabalho, enviou-os para a sua vinha. Saiu novamente à 3ª hora do dia e, encontrando na praça outros trabalhadores que estavam sem fazer nada, disse-lhe: vão vocês também trabalhar na minha vinha, e eu lhes pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu ainda na 6ª e na 9ª hora do dia e fez a mesma coisa. E, saindo na 11ª hora, encontrou outros trabalhadores que também
estavam desocupados e perguntou: por que vocês ficaram aí todo dia sem fazer nada? Porque ninguém nos dá trabalho, disseram eles. Então, o pai de família lhes disse: vão também trabalhar na minha vinha. E eles foram. Ao cair da tarde, o senhor da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, porém inicie o pagamento pelos últimos que chegaram, para só depois pagar os primeiros. Aproximaram-se então os trabalhadores que chegaram à vinha apenas na 11ª hora e receberam uma moeda cada um. Ao chegarem os primeiros trabalhadores que foram contratados, pensaram que iriam ganhar mais. Porém, eles também receberam uma moeda cada um. Ao recebê-la, queixaram-se do pai de família. Os últimos trabalharam apenas 1 hora e receberam tanto quanto nós, que suportamos o peso do dia e do calor. E o Senhor respondeu a um deles: meu amigo, não cometi nenhuma injustiça com você. Não combinamos que eu iria pagar 1 moeda por sua jornada de trabalho? Pegue o que lhe pertence e vá. Quanto a mim, quero dar a esse último tanto quanto dei a você. Será que não me é permitido fazer o que quero com o meu dinheiro? E o seu olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16. Veja também parábola da festa de núpcias, 18:1. Vamos comentar? Me lembra muito o que a gente comentou de viver 5 minutos ou 100 anos. É a mesma coisa. Deus dá o mesmo, porque o trabalho é o mesmo. Nascer, viver e voltar. Então, me lembra muito isso. Não importa se você chegou antes, importa a necessidade do que você fez. E aí, Deus é justo e dá o que é necessário ser dado. Me lembrou isso, é um comentário breve. Você quer falar alguma coisa, mãe? Quer falar, Dorinha? Não, a Sheila contou o que é realmente. Não importa a quantidade, sim a qualidade do seu trabalho. Né? O tempo é igual para todos. Vamos pensar, sabe o que me remeteu assim a Allan Kardec? Allan Kardec, ele codificou a doutrina. Ele foi o trabalhador da primeira hora. E nós estamos aqui propagando a doutrina espírita. Nós somos os trabalhadores da última hora. Vamos refletir sobre isso? Quer falar, César? Acho que sim, né? Que vai dando continuidade ao trabalho que foi iniciado por ele. Enfim.
César está falando de oportunidade, né? Então, os trabalhadores da 11ª hora, eles não estavam trabalhando, não é porque eles não queriam, é porque não deram trabalho para eles. Não é isso? E esse Senhor da vinha, a gente poderia trazer para cá como Jesus Cristo, como nosso governador, né? O nosso guia, o nosso tudo, né? Que é justo, né? Embora aquilo que a gente veja como injustiça, Deus conhece a nossa intimidade, né? Quer falar, Cacau? É muito isso do que foi dito, né, Vilane? E eu também acredito que é muito difícil quando não se dá trabalho, você consegue. Eu vejo isso no ambiente de trabalho, né? Ou a gente está muito necessitado de pessoas que trabalhem, a gente não consegue, quando a gente consegue, em cima da hora, no último minuto, a gente paga a mesma coisa que porque a gente também estava precisando desses trabalhadores. E aí, quem estava lá há muito tempo já não, mas entrou agora e recebe o mesmo que eu, tem o mesmo cargo que eu, mas não. Nós também estávamos precisando desses trabalhadores, né? E que está cada dia mais difícil, né, no mundo espiritual, a gente encontrar pessoas que realmente queiram trabalhar, que entendam, porque é difícil, né? A nossa missão aqui de propagar o evangelho, a doutrina espírita, o amor, né? A responsabilidade social, no mundo que estamos hoje, é um trabalho muito árduo, muito árduo. Falar um pouquinho, Rei? Pedir, dar-vos-lhes, é isso? Me peça que eu te dou. E descansa no Senhor. Pede e descansa, e acredita e confia. Eu imagino que esses trabalhadores estavam ali esperando. Dessa maneira, o coração puro é que esse Senhor percebeu. E aí se remete às falas de Jesus, né? Ao sentimento de Jesus também. Quanto aos últimos, que serão os primeiros. Por quê? Ele vê o coração, né? Eu imagino que seja essa passagem da Bíblia que me veio agora. Uhum. Quer falar, Wanda? Minha mãe disse que não quer falar não, dona Vilane, mas eu lembro de já ter ouvido que os espíritos, retomando sua fala, são de fato os trabalhadores da última hora, porque muitos já vieram antes de nós, né? E secularmente, há milênios a gente tem, né, esses trabalhadores que vieram até antes do Cristo, semearam essas palavras, e nós somos os trabalhadores da última hora, porque talvez seja é isso, né? A gente está aqui agora, a gente precisa fazer. Assim, a gente foi chamado, a gente precisa fazer o que nos cabe agora, sabe? Vamos fazer, assim, arregaçar as mangas e fazer o máximo nos 5 minutos que a gente tem, entendendo essa metáfora aí dos 5 minutos como esses últimos minutos que a gente tem aqui, né? No tempo menor da jornada diária, dentro da história da humanidade, assim. A gente está vivendo 5 minutos, mas vamos fazer os melhores 5 minutos. Vamos nos dedicar, né? Alguém gostaria mais de falar? Eu vou fazer aqui aquela retrospectiva, né? A partir do Minuto de Sabedoria, né? Que traz essa questão da fala e da prática, né? Que traz para a gente que a gente deve aproximar as nossas ações das nossas palavras, né?
E o livro do Principiante Espírita, hoje a gente estudou essa questão de duração nossa aqui, de duração nossa lá, do lado de lá, e se a gente... Como que é isso, né? Como que é essa nossa vida, se a gente tem preocupações, né? E o Evangelho traz essa coisa do trabalho, né? Que a gente falou muito quando eu estava estudando o livro do Principiante Espírita, que a gente continua trabalhando, né? Sheila até falou, a gente não tem férias. E eu falei, mas será que a gente não tem férias? Não vai ficar um pouquinho lá em férias, né? E a Sheila, não vai ter férias. E aí o Evangelho veio ratificar isso, né? A gente vai continuar trabalhando, porque vai ter alguém chamando a gente para trabalhar. Vai ter sempre alguém chamando a gente para trabalhar. E é meio assim o que a Sheila faz, de trabalhar mesmo quando é chamada a passear, porque o passeio chama para o trabalho. A análise, né? Tem gente que vai fazer uma caminhada para exercitar o corpo. E tem gente que vai fazer a caminhada para exercitar o corpo, mas também vai trabalhando a sua percepção para apreender os pequenos detalhes que a natureza oferece, né? Às vezes eu fico pensando assim, a gente paga X para assistir uma peça de teatro, a gente paga. Eu geralmente espero ganhar, assim, né? Eu vou para a fila para ganhar 1 hora antes para entrar de graça. Mas, assim, a natureza oferece espetáculos maravilhosos para nós, como o nascer do sol, o pôr do sol, a mudança de clima, que você olha as nuvens, né? E dependendo de onde você vá, usa a correnteza dos rios, quando você vai à praia, o mar, aquilo tudo se oferece a nós pela graça, né? São graças que a gente recebe e que a gente muitas vezes não percebe. A gente é engolido, como acho que foi a Regina que falou, engolido pela nossa rotina, e a gente não percebe os espetáculos que a natureza nos oferece. E quando a gente atenta para isso, a gente está trabalhando, que é o trabalho da percepção, né? E vai servir para a gente em algum momento, né? Então, agradecer pelo espetáculo e agradecer às pessoas que já têm um grau de compreensão e que não estão ali só por estar, estão naquela caminhada, estão para dialogar com a natureza, e a partir desse diálogo com a natureza, a pessoa se torna cada vez mais sensível, e quando ela se torna cada vez mais sensível, o trato com as outras pessoas se torna mais ameno, de encontro, de acalanto, porque há uma integração com a natureza, né? Mas vamos estar sempre tendo oportunidade de trabalhar. Então, trabalhar a gente tem que entender como oportunidade. É porque alguém aqui já disse que quando a gente pensa em trabalho, a gente pensa em exploração, né? Que o homem explora o outro homem. Quer dizer, não é uma oportunidade de trabalho, é uma exploração pelo trabalho. Então, o trabalho ficou como uma coisa negativa, né? Tem uma música que eu não sei de quem é, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu ouvia muito, uma música que eu ria até, que dizia assim, eu não vou mais trabalhar, só vou criar galinha. Para mim vai ser domingo todo dia, pois essa é a alegria de todo trabalhador.
E tem mais, eu não me lembro. Então é isso, mas o trabalho é uma oportunidade, seja qual for o trabalho, ele é valoroso, né? Eu acho que a gente pode fazer as nossas vibrações, ou alguém gostaria de falar algo? A gente pode fazer nossas vibrações também. Quem gostaria de fazer? Eu gostaria só de... Eu gostaria que alguém fizesse a vibração, não eu, mas eu queria só falar que a Iraci, ela não pôde estar com a gente hoje, mas ela pediu uma vibração para a Dona Áurea. E aí, pedindo, então, essa vibração para a Dona Áurea, ela pediu no grupo que a gente fizesse. E também para o bebezinho que O Antônio. Pediu o Antônio, né? É. Então, que a gente mentalize especialmente essas duas pessoas, além de todo o grupo. Muito bem. Então, Rê, você quer fazer as vibrações, Rê? Oi. Não, tem que ler alguma coisa? Se você quiser. Eu nunca fiz essa. Você nunca fez? É uma prece. É uma prece que você faz do seu jeito. São as vibrações. Vibrar é desejar. Eu vou fazer. Ai, que maravilha. Eu vou fazer uma coisa que eu escrevi. Tá. Um mantra. Uhum. Deixa eu ver se eu consigo chegar perto dele com a bateria ligada. Aqui. Coloquei o nome de uma oração ou prece de aceitação da vida. Eu volto a minha atenção para todas as possibilidades do agora, deixando de lado tudo aquilo que deveria ou poderia ter sido. E tudo que independe disso, eu perdoo, deixo ir, está desmanchado no meu corpo, no meu campo energético e na minha mente e no meu espírito. Eu tenho autoridade sobre a minha vida e meu espírito se conecta ao amor maior, do todo, do universo, junto com o meu dom, meu propósito. Aceito a impermanência das coisas todas e dou graças por cada instante de vida, do ar, do andar, do ver, do sentir, do alimento, da água, do descansar e do poder de amar e me amar. Sinto muito, me perdoo e te perdoo. Te amo e me amo. Sou grata. Gratidão. Gratidão. E assim, embalado por esse mantra, conectados com o mundo maior, nós vamos pedir à nossa Mãe Maria Santíssima que movimente a falange de Dr. Bezerra de Menezes em benefício de todos os enfermos. Pedimos especialmente para o Antônio, bebezinho que a Cláudia citou. Pedimos também especialmente pela nora, pela sogra da Iraci, acho que é a dona Áurea, que está enferma. Mas pedimos também por todas as pessoas que estão em sofrimento no nosso planeta. Que Jesus possa enviar os consoladores para visitar os vales de lágrimas e secar as lágrimas e acalmar as dores de todos que sofrem de doença no corpo, de doença na alma. E que Jesus fortifique os nossos anjos guardiães, para que eles, fortificados, possam nos amparar nas provas desta vida. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos ofendem, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão. Gratidão, César, Dorinha, Sheila, Wanda, Regina, Cláudia. Gratidão por esse momento tão bonito. Muito obrigada. Obrigado. Abraço. Muito obrigada. Uma boa semana para todos. Um bom início de semana. Até semana que vem. Até semana que vem.